Primeiro passo é a preparação da nossa pele, tá? Uma pele bem preparada é a certeza de uma maquiagem com uma boa durabilidade. Eu vou passar aqui a água micelar. A água micelar, ela limpa, demaquila, suaviza e reequilibra a nossa pele. Agora nós vamos hidratar. Esse processo é fundamental. A maioria das pessoas acham que por ter pele oleosa não se deve hidratar. Porém, gente, cada pele tem um tipo de hidratante específico para ele, tá? Você tem que hidratar para que a sua pele tenha viço, não fique aquele aspecto rebocado e tenha um acabamento perfeito. Você tem pele seca? Procure hidratante para o seu tipo de pele. Se você tem pele oleosa, não se engane, você pode, não só pode, como deve hidratar sua pele também, tá? É só ver um hidratante específico para ela. Prontinho, passamos o nosso hidratante, aguardamos 5 minutinhos para que a pele absorva o produto e a preparação da pele está finalizada, tá? É hora de começar a maquiagem. Nós vamos começar pelos olhos. O primeiro passo é passar um corretivo 2 tons abaixo do tom dela, tá? 2 tons mais claros do que o tom para uniformizar a tonalidade da nossa pálpebra. Sempre em batidinhas. Por que batidinha, gente? Porque se nós esfregarmos, nós vamos estar retirando o produto ao invés de depositar o produto. Tá. Primeiro, nós vamos fazer o fundo dos nossos olhos, tá? Vamos pegar um marrom mais frio para dar um efeito de profundidade. Eu venho em movimentos circulares no canto externo dos olhos, com excesso de produto sempre rente aos cílios, e venho subindo com o resíduo. Venho puxando sempre em direção à sobrancelha e depois ao côncavo. Você vai passar da linha do côncavo, porém vai deixar sempre um espaço entre a sobrancelha e a linha do côncavo, tá? Esse espacinho tem que ficar sempre claro. Isso vai fazer com que realce a nossa sobrancelha e o nosso olhar. Venho aqui só varrendo na frente para dar uma esfumada entre o tom do corretivo e o tom que nós aplicamos. Fizemos um fundo, agora nós vamos para o nosso segundo tom. Eu vou pegar um outro tom de marrom, esse daqui já é bem mais quente, vou tirar o excesso. Venho depositando em batidinhas aqui no canto externo dos olhos, tá? Eu vou fazendo um V. Abre para mim o olho. Ó, eu não ultrapasso a linha do côncavo. O que é a linha do côncavo? É essa entradinha que nós temos do nosso globo ocular, essa divisão da pálpebra móvel para a pálpebra superior. Venho com um pincelzinho limpo de esfumar, só nas extremidades da sombra, na divisão entre uma cor e outra. Eu nunca venho com esse pincel dentro aqui de onde está o tom forte da cor, tá? Eu sempre venho nas extremidades para que aí sim seja criado o nosso degradê. Movimento frente e trás. Vou até o meio dos olhos e venho até o final dos olhos. Não tem problema você vir até a pele, tá? Na verdade, é importante que você traga sempre para cá, para fora do olho. Por quê? Porque a nossa pele nós vamos fazer depois. Então, tudo que vier para cá de resíduo não tem problema. Quando nós limparmos, vai dar o efeito de degradê que a gente quer, tá? Fizemos o fundo, esquentamos um pouco e agora nós vamos vir com um tom escuro. Tiro o excesso e venho repetindo o mesmo processo. Pego um pincel limpo novamente, faço aquele mesmo movimento, frente e trás.
Abre. E estamos formando o nosso degradê. Pega um pouquinho mais da sombra escura e venho bem rente à raiz dos cílios, depositando e trazendo em direção ao côncavo. Agora nós vamos pegar um iluminador e vir aqui no ponto alto da sobrancelha dela para realçar esse ponto e levantar o olhar. Pego um tom intermediário, pode ser esse rosinha, para vir entre o iluminador e o primeiro fundo que nós colocamos. Puxo sempre para fora do olho. Agora, para finalizar o nosso degradê e entrar no delineador, nós vamos colocar um pouquinho de preto para realçar ainda mais esse olhar. O preto você também vai vir na raiz dos cílios, vai fazer um Vzinho em direção ao côncavo. Depois vai vir com um pincelzinho de esfumar. Você vai pegar um pouquinho dessa tonalidade aqui, quente, para fazer o esfumado entre o preto. Feito isso, nós vamos pegar um pincelzinho limpo de esfumar e vir nas extremidades novamente para tirar as marcações. Ó, eu não venho aqui onde eu apliquei a sombra, eu venho nas extremidades onde estão as divisões das sombras. Aqui no final, eu puxo para cima, faço um Vzinho no côncavo. Agora nós vamos delinear esses olhos, tá? Gente, o delineador é uma coisa muito particular. Tem pessoas que têm facilidade em começar pelo canto interno, tem pessoas que têm facilidade em começar pelo canto externo, tá? Eu, no caso, vou começar pelo canto interno, que é onde vem fininho, e aqui no canto externo nós vamos dando uma leve engrossadinha. Então, olha, eu venho, delineador em caneta é muito fácil para quem está aprendendo, tá? Muito mais fácil para quem está aprendendo. Se você tem dificuldade de delinear, eu vou te ensinar um truque que vai fazer com que tudo fique muito mais simples. Você vai pegar uma fita, vai vir aqui no final dos olhos, indo em direção às têmporas e vai colar. Agora nós vamos delinear. Venho aqui no cantinho interno, bem rente aos cílios. Venho fazendo uma linhazinha reta. Marcando primeiro, tá? E aí você vai falar, nossa, mas tá falhado, não tem problema. Primeiro a gente só marca. Depois de marcado, a gente vem preenchendo. Agora, a gente vai fazer primeiro uma linha. E agora a gente vai subindo. Ó, fizemos a linha. Agora a gente vem engrossando. Agora a gente vai fazer o contrário, tá? Começar aqui do durex, fazendo uma linha reta, vindo de encontro ao traço que nós fizemos. Vamos tirar o durex e fazer só os acabamentos. Isso é caso você goste de um olho de gatinho, tá? Se você não gosta de um olho de gatinho, você termina no final do seu canto externo mesmo. Agora, para dar uma valorizada ainda maior nesse olhar, nós vamos pegar essa tonalidade mais quente com um pouco dessa tonalidade aqui mais escura. Com o olho entreaberto, deixa o olho entreaberto, vir aqui fazendo uma marcação no côncavo. Pega um pincelzinho limpo de esfumar.
com uma tonalidade intermediária e venho bem em cima da divisão. Movimento para frente e para trás, fazendo um degradê nas tonalidades. Abre. Agora nós vamos aos cílios, tá? Primeiro passo é você medir o tamanho dos cílios nos seus olhos. Eu venho aqui até o cantinho externo do olho, do cantinho interno ao cantinho externo, e vejo o quanto de cílio está sobrando. Tá, no caso dela, eu vou cortar aqui. Agora, nós vamos passar a cola no cabinho dos cílios. Você tem duas colas, tá, gente? Uma cola branca, que fica transparentezinha ao grudar, e tem essa cola preta. Como nós fizemos um delineado, a cola preta eu acho a opção melhor na hora de grudar. Se não tivesse um delineado, aí você pega uma colinha branca, porque ela vai ficar transparente ao secar. E se você não sente tanta segurança, mesmo tendo feito um delineado, a cola preta, a cola branca você não erra, tá? Como ela vai ficar transparente, não corre o risco de sujar. Essa dica é muito importante. Na hora de colar os cílios, você tem que esperar a cola secar. Se você botar a cola e logo for pro olho, aquela cola vai ficar sambando, porque a cola não vai ter liga, tá? Então, você tem que esperar a cola secar para que ela crie liga, e aí, ao grudar, ela já vai, ao tocar na pele, ela já vai grudar logo, tá? Para você saber que é o tempo certo de colar o cílio, quando a sua cola estiver quase transparente, você já pode grudar, tá? Se ela ainda tiver numa tonalidade muito branquinha, porque ela ainda está muito molhada. Quando ela estiver quase transparente, já está na hora de colar. Fecha. Eu colo sempre o final primeiro. E depois eu venho grudando o meio. Mas se você achar mais facilidade de grudar o meio primeiro e depois vir grudando as extremidades, não tem problema, tá? Maquiagem é algo muito pessoal. Por isso que eu digo, se você faz de um jeito que já funciona pra você, continue fazendo dessa forma, viu? Agora, para unir os cílios naturais com os cílios sintéticos, eu venho com o Curvex. Ó, o Curvex você sempre encosta ele aqui atrás e fecha. Faz machucando? Agora nós vamos passar o lápis de olho. Olha lá pra cima. Aqui na raiz dos cílios, na linha d'água. Se você tem um olho pequeno, você não precisa passar o lápis preto na linha d'água, tá? Você pode só vindo esfumando na raiz dos seus cílios, que é o que nós vamos fazer agora. Ó, vem esfumando aqui na raiz dos cílios. Por isso que o lápis não precisa estar tão perfeitinho. Gente, se você for sair durante o dia, você não precisa fazer o esfumado tão forte, tá? Você pode só deixar o lápis sem fazer o esfumado. Agora, se a proposta é noite, aí você já pode fazer um esfumado para realçar ainda mais o seu olhar. Agora, nós vamos passar o rímel para unir os cílios naturais para baixo com os cílios artificiais. Agora nós vamos passar nos cílios inferiores. Caso você queira, caso a proposta seja à noite, você pode ainda dar uma iluminada no canto interno dos olhos.
E assim finalizamos os nossos olhos com sombra em degradê, delineado gatinho e cílio postiço. Oi, divas da cá, tudo bem? Bom, aqui no segundo módulo nós começaremos a trabalhar com tons um pouco mais escuros. Então, para que você não erre no seu formato de olho, eu vou te dar umas dicas. Para você que tem olhos puxados, passe a sombra no côncavo, aumentando a intensidade do tom na parte externa, tá? Para quem tem pálpebras caídas, a sombra clara deve ser aplicada em toda a pálpebra superior, tá? E aí você vai esfumar a sombra escura na pálpebra inferior e nos cantos externos, em direção à ponta da sobrancelha. Para você que tem olhos pequenos, a sombra clara deve ser aplicada rente à sobrancelha e na metade da pálpebra inferior, a sombra escura deve ser esfumada para fora e para cima do canto externo. Para você que tem olhos grandes, você vai usar uma sombra de tons escuros, como cinza, marrom, isso no côncavo, tá? E no canto externo da pálpebra superior. Aplique a sombra clara somente perto da sobrancelha.
Para você que tem olhos caídos, passe a sombra na parte externa da pálpebra superior, tá? E esfume criando uma linha no côncavo. Desenhe o canto externo estilo gatinho. Aí você vai pegar um delineador no mesmo estilo, também ajuda bastante. Procura não utilizar sombra na parte inferior. Para você que tem olhos fundos, passe sombra em tons claros como rosa, bege, tá? Procure sempre tons clarinhos. Se você tem pele madura, evite cintilantes. Agora, se você não tem, pode usar à vontade. Procure não utilizar cores escuras, tá? O delineador ele tem que ser bem rente à raiz dos cílios e bastante máscara de cílios. O importante é iluminar e destacar os cílios. Para você que tem olhos juntos, realce o canto externo superior e inferior com sombra escura. Sombra clara na parte interna, delinear apenas a parte externa até a metade e máscara de cílios na parte externa, tá bom? Para você que tem olhos separados, você vai fazer o contrário do olho junto. A sombra fica na parte interna, tá? Sombra clara rente à sobrancelha, delineador e máscara de cílios liberados. Bom, vamos lá, diva da cá. Você já tentou fazer um delineado e ele não ficou bom no seu olho? Pode ser porque o formato do seu olho não pede o tipo de delineado que você tentou fazer. Então, eu vou te ensinar a fazer o delineado certo para cada tipo de olhos. Se você tem olho grande, o traço pode ser mais grosso, tá? Podendo delinear por cima e por baixo e ainda aplicar na linha d'água também. Você pode puxar um pouquinho de nada para a lateral, que ajuda a dar um efeito mais sexy. Para você que tem olhos caídos, comece com traço fino na parte interna, tá? E vai engrossando na parte externa. Passe um lápis bege na parte interna para fazer com que o olho pareça maior. Invista também no rímel, comece aplicando em toda a extensão dos cílios e aplique várias camadas no canto externo, tá? Empurrando um pouquinho para cima. Para você que é oriental, delineado meio do olho para o canto externo, tá? Elevando o traço um pouquinho mais para cima. Na parte de baixo, você pode fazer o mesmo, começando do meio para fora, rente à raiz dos cílios. Aqui também pode aplicar lápis claro na linha d'água para abrir mais o olhar. Mas se você gosta daquele olho bem pá, você pode usar um lápis preto e esfumar embaixo um pouquinho também, tá? Vai fechar um pouquinho o olhar, porém vai deixar ele bem mais marcante. Para você que tem olhos pequenos, faça uma linha fina rente aos cílios e use lápis bege na linha d'água. Assim você garante um olhar mais aberto com a impressão de que os olhos são um pouco maiores. Pronto, meninas! Viram o delineado certo para o seu formato de olho? Agora eu tenho certeza que você não vai mais errar.